Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente vai carregar nossos personagens que a gente está desenvolvendo na Pixel Art, né? Nossos personagens, nossos desenhos, lá dentro do Agrinha, dentro do Scratch. Tá? E como vai ser feito isso? Primeira coisa, vocês vão abrir o Pixel Art, que é aquele link que está publicado no Classroom de vocês. Sexto ano, tá aqui o link publicado, certo? Sétimo ano, também tem o link publicado lá para baixo em algum lugar, aqui, ó, Pixel Art, beleza? E vocês vão fazer o que com isso? Tanto para o oitavo, tanto para o nono ano, tá? Agora, a gente vai trabalhar apenas com os cenários. Então a gente já desenhou o cenário, se eu tiver tempo para fazer isso, né? A gente vai apenas dar uma finalização nessa aula dessa semana, tá? Então, a primeira coisa a fazer é logar, né? Então vocês vão clicar em login e vão entrar com o Google. Sempre a mesma coisa, sempre isso. Escolhe a escola de vocês, tá? Ok. Agora estamos dentro do Homeschool. Aí vocês devem ter desenhado já alguma coisa, certo? Já fizeram algum desenho. Agora vocês vão, então, abrir os seus desenhos, a sua galeria de desenhos, né? Basta você vir no cantinho superior da direita, aqui onde eu estou com o mouse, ó, vai aparecer a fotinha de vocês. Se eu clicar uma vez sobre ela, vai aparecer Minha Galeria, com uma imagenzinha do lado. Ali vai estar todos os projetos que vocês desenvolveram, beleza? Aqui eu tenho dois que eu fiz, tá? Só um exemplo. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, só para a gente ter um exemplo, tá? Como é que eu vou fazer para mim editar, se eu quiser mexer mais? Para mim editar ele. Eu clico nele, clico em Edit, beleza? Tranquilo? Então eu vou voltar a editar ele aqui. Eu vou apagar esse personagem daqui, que eu não quero mais ele aqui. Então eu vou fazer um quadradinho aqui no fundo e vou pintar ele de... Como o meu fundo vai ser azul, eu vou pintar o fundo de azul. Tá? E vai indo. Beleza. Eu vou pintar tudo ele aqui agora. Dá. Aumentar o tamanho aqui. Aí é mais fácil. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pintar minhas casinhas, que a gente já tinha feito isso, né? Preciso fazer isso em sala. Ok. Vamos supor que esse daqui vai ser o nosso cenário, tá? É só uma simulação, pessoal. Beleza? Como é que eu faço para exportar esse projeto lá pro nosso Scratch? Como que eu vou exportar ele? Eu vou clicar nessa opçãozinha de Save. Quem não viu, aqui ó, Save, na parte direita. Clico em, dou um título por desenho, e aí eu clico em Update, ou, se tiver a opção, Save, tá? Uma das duas opções. Se estiver muito rápido, vai pausando, beleza? Ele vai pedir para você selecionar um lugar para salvar. É só você dar Enter, apertar Salvar, Baixar, tá? Apertar Enter, tá bom? Confirmado que foi o que vai acontecer. Dá um Go to Image, você vai se direcionando para a imagem que você acabou de criar. E essa imagem vai lá na pasta de downloads. Ela está aqui, ó. Ela está aqui baixadinha. Lá no Scratch agora, eu vou pôr o mouse sobre o meu personagem, tá? Vou pôr o mouse sobre o meu personagem. Vou excluí-lo. Excluir o personagem. E agora eu vou carregar o que? Eu vou carregar a primeira coisa, eu vou carregar o cenário que eu vou ter que fazer, né? Então, mouse sobre a parte de cenários, carregar no cenário. Lá nos meus downloads, ó, na opção de downloads, tá bom? Vocês vão procurar pelos downloads na pastinha de vocês. Seleciona o cenário e clique em abrir. O de vocês vai estar na opção superior ao abrir, aqui no cantinho, a opção verde, tá bom? Quero que vocês prestem muita atenção quando estiver fazendo isso. Clica no cenário e clique em abrir. Carregou o cenário. O que você vai fazer agora? Você vai clicar em converter para vetor. Convertendo para vetor, você consegue trabalhar e manusear o cenário. Então, converta para vetor. Clica aqui. Beleza. Agora você vai clicar no seu cenário uma vez, ó, com a setinha selecionada. Você clica no seu cenário e você vai expandi-lo para que ele ocupe todo o tamanho da página. Beleza? Está lá o nosso cenário, que vai ser a nossa tela inicial. Beleza? Feito isso, a gente vai agora
desenvolver nossos botõezinhos, que são o jogar e as instruções, tá bom? Então eu vou vir aqui na opção de... Eu vou até pegar um botãozinho pronto, porque isso a gente pode pegar pronto, tá bom? Então vamos escolher um personagem. Pegar aqui um botão 2. Vou deixar ele mais ou menos aqui nessa posição da minha página. Você vai encontrar a melhor posição para o botãozinho que vocês vão trabalhar. Já vou pegar um outro, que já vai ser as instruções. Então agora eu tenho dois botões, o botão 2 e o botão 3. Os dois botõezinhos. Tá? Em um deles eu vou escrever um texto chamado jogar. Primeira coisa, o que eu fiz? Cliquei no botão, cliquei em fantasia, cliquei no teletexto. Vou trocar a cor para uma cor preta e vou escrever jogar. Tá? Vou posicionar no centro, fechou. Mesma coisa para o outro. Vou pegar o botãozinho, teletexto, pegar a opção, vou escrever jogar. Posicionei. Não, perdão, não é jogar, é info. Info tá bom, que é de informações, tá? Então, tá os dois botõezinhos na tela ali, fechou? Só que a gente tem que se encontrar agora, né? Qual botão que é qual? Percebam que se eu clicar várias vezes sobre esse aqui, ó, ele marca um quadradinho. Aqui, ó. Tá vendo o quadradinho? Ó? Ou seja, eu sei que esse botão é esse aqui. Se eu clicar várias vezes sobre esse daqui, ó, ele marca um quadradinho lá em cima. Então a gente já sabe qual que é o botão. O botão 2 é o jogar. Vamos renomear então para a gente se achar melhor. Jogar. Nessa opção aqui, ó, eu mudei para jogar, podem ver. Tá, eu cliquei no botão e eu mudei o nome dele para jogar. Vou clicar no outro botão, vou clicar na opção dele, vou clicar de info. Beleza? Foi isso que eu fiz, mudei o nome dos dois botõezinhos. Tranquilo? E agora a gente vai fazer os códigos, né? Porque vai ter que ter uma sequência depois disso. Mas primeiro a gente tem que ter o cenário, né? Qual o cenário? O próximo cenário que a gente vai fazer. Então vamos desenhar um cenário. Põe o mouse sobre o cenário e põe em pintar. Vamos fazer um cenário rapidinho aqui com vocês, como se fosse uma trilha. Então eu vou pegar esse aqui, vai ser como se fosse a estrada. Vou pegar o balde aqui, vou pintar o fundo de uma cor específica, aleatória. Tem que pôr um quadrado aqui no fundo. Pôr um quadradão aqui. Pegar uma corzinha mais... Aí ficou legal já. E fazer mais um quadradinho aqui por baixo. Com uma cor um pouquinho diferente ainda. Vai ser como se fosse uma graminha. Tá bom? E claro, você pode melhorar fazendo como se fosse umas montanhinhas, assim, graminhas, sei lá. Você pode melhorar esse teu desenho aí. Que é uma coisa que eu peço que vocês façam também. Tá? Beleza? Então, ó, já terminando aqui já. Concluí já minha obra de arte aqui, que vai ser o meu cenário. Vou fazer mais um quadradinho aqui agora, só para deixar ele retinho aqui, ó. Aí. E ó, fiz como se fosse uma passagem, onde o personagem vai passar, e um fundo legalzinho que vai contar uma história aqui em cima, né? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai clicar no botão de jogar, só um pouquinho. Ok. Vai clicar aqui no botão de jogar, vai vir nos códigos dele, a gente vai definir os códigos dele agora aqui, tá? Vou fazer rapidinho porque a gente não perca muito tempo. Então, a gente vai em bandeira verde para começar, né? E quando mudar para o cenário, qual cenário? Vamos pensar aqui. Vamos vir aqui, ó, cliquei em palco, aqui nessa opçãozinha nessa opçãozinha aqui, ó, cliquei em palco, e agora vou clicar em cenário, lá em cima, tá bom? Em cenário. E agora eu vou renomear meus cenários, ou seja, esses nomezinhos que eles possuem, ó. Cenário 2, cenário personagem, cenário 1, eu vou renomear esses cenários. Exemplo, o personagem, eu vou clicar nele, e vou mudar aqui na fantasia para cenário início, tá? E o segundo, que é o cenário 2, eu vou clicar nele e vou mudar do cenário 2 para, ó, ele está selecionado ali, ó, tá vendo? Não dá para ver aqui, aí, está selecionado e vou mudar ele para cenário jogo, tá? Cenário jogo, beleza? Mudei os dois nomes. Esse primeiro aqui eu posso apagar,
Deixa eu ficar só com os dois, tá bom? Beleza, seguimos agora. Vamos clicar de volta no botãozinho jogar, beleza? Vamos na opção de código. Vamos voltar para o nosso código. Então, quando apertar a bandeira verde, a primeira coisa que vai acontecer vai ser mudar para o cenário. Então, mude para o cenário início, né? Que é aquele cenário, esse cenário que a gente desenhou, tá bom? Depois disso, quando mudar para o cenário início, a gente vai mostrar esse botãozinho. Mostra esse botãozinho, tá bom? Então vai acontecer o quê? Sempre que mudar para o cenário início, ele mostra, tá bom? E quando ele for clicado, quando esse ator for clicado, ele muda para o cenário jogo. Porque quando eu clicar em jogar, ele vai mudar para o cenário jogo, né? E depois que ele mudar para o cenário jogo, vai acontecer o quê? O que tem que acontecer com ele? Ele não pode mais ficar na tela. Então a gente vai escondê-lo. Então, quando mudar para o cenário jogo, quando o cenário mudar para cenário jogo, a gente vai fazer o que com ele? A gente vai escondê-lo. Então, esconda, tá bom? Ó, vamos testar esse jogo agora. Apertei a bandeira verde, cliquei em jogar, ele escondeu. Só que o info não fez nada. Por quê? Porque ele não tem código ainda, né? Então nós temos que fazer um código para que ele apenas esconda no momento. Então, bandeira verde, tá? Bandeira verde. Eu vou pedir para que ele mostre quando apertar a bandeira verde. E eu quero também que quando ele muda para o cenário início, eu também quero que ele mostre, para que não ocorram erros, né? No cenário início ele mostra. No meu cenário jogo, quando o cenário mudar para jogo, cenário jogo, ele vai esconder, né? Esconda. Beleza? Então, agora, se eu apertar a bandeira verde, ó, começou. Cliquei em jogar, ele escondeu. E aí nós já temos um começo de uma introdução do nosso jogo. Beleza? Que seria o quê? Agora, aqui dentro deste segundo cenário que vocês vão desenhar, vocês vão colocar um personagem. Vão desenhar um personagem que vai estar percorrendo por todo o nosso jogo, que vai estar acontecendo, que vai estar toda aquela história lá, que vai estar percorrendo, tá bom? Aí vocês vão ter que desenhar. Vocês podem fazer na pixel art, vocês podem fazer no próprio Scratch aqui, tá bom? Tô fazendo aqui pra ele aqui, ó. Beleza, fazer como se fosse com os bracinhos assim, fica mais legal assim. Aí, ficou um pouquinho melhorzinho, eu acho. Beleza, vamos deixar ele lá. Clique o personagem. E ele vai ter que fazer o quê? Eu acabei de desenhar um ator, ó. Eu coloquei o mouse aqui, coloquei o mouse sobre o pincel e desenhei esse ator. Clicando nele, tá? Vamos mudar o nome dele para personagem. Personagem. Tá? Que ele vai ser o nosso personagem principal. E a gente vai fazer um código para ele. Código bem simplesinho aqui. Quando o cenário mudar para início, ele não pode aparecer. Na tela inicial ele não aparece, né? Então eu quero que ele esconda. Quando mudar para o cenário jogo, eu quero que ele mostre. Tá? Então eu entendo isso. Quando muda para o cenário ele esconde, e quando muda para o outro ele mostra. Mostrando se o cenário entrar o jogo, vai acontecer o quê? Ele vai para uma determinada posição, ó, 185 menos 64. Então, quando ele for para o cenário jogo, ele vai mostrar, e além disso, ele vai para uma tal posição. Ó. Vai para menos 185, que é a posição que está aqui, ó, que ele se encontra atualmente, e menos 64, que é o código que está aqui também. Por que isso? Porque se eu tiver aquilo lá em cima, por exemplo, sem querer, apertar a bandeira verde, quando quer jogar, ele vai para aquela posição de volta. Tá bom? Agora ele está escondendo no cenário e mostrando em outro. E um código bem básico aqui agora, de movimento. Quando a tecla seta para a direita for pressionada, ele vai adicionar 10 a x, tá bom? Depois a gente vai repetir esse mesmo bloco. Quando a tecla seta para a esquerda for pressionada, ele vai adicionar menos 10 a x. Por que isso? Para que ele possa se movimentar pressionando as teclinhas do teclado. Ó. Se eu apertar a setinha para a direita, ele vai andar. Se eu apertar a setinha para a esquerda, ele vai andar. Agora eu consigo andar como personagem pelo cenário. E a gente vai começar a fazer uma história aqui dentro agora, entendeu? E aí você vai escrever aqui no seu cenário, aqui na parte superior, aqui em cima,
isso vai ficar como atividade de vocês para essa aula, vocês vão construir a história desse cenário, tá? Vamos supor, isso aqui eu tô falando do quê? De uma paisagem. Então você vai falar como o campo depende da cidade, nesse cenário, tá? É um objetivo que vocês vão ter como atividade para fazer. Clicando em palco, clicando em cenários, só vai pegar o texto aqui e vai escrever aqui na tela. O campo depende da cidade em vários fatores. E vai escrevendo. Terminou a linha? Dá o Enter, que é uma teclinha para pular a linha, que é essa aqui, ó, a teclinha maior do teclado. Em vários fatores. E vai escrevendo, tá bom? Depois que você terminar, automaticamente você vai estar com o teu jogo salvo ali, tudo certo. Beleza? Então essa atividade para vocês fazerem nesta semana do dia 18. Do dia 18 ao dia 20. Beleza? Valeu, um abração, até mais.